Veja que a gente vai fazer uma ligação entre a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús com Pentecostes. Amém? Nós pegamos aí então Evangelho de São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Irmãos, primeira coisa, olhem para mim, olha para cá. Primeira coisa, não se pode falar de Pentecostes sem se falar de ressurreição. Não é possível que nós falemos de Pentecostes sem falar de ressurreição. Porque o próprio nome Pentecostes já está diretamente ligado à Páscoa, à ressurreição. Quando a gente fala que o nosso time é pentacampeão, o meu, por exemplo, é o Flamengo. Quando a gente fala que o nosso time é pentacampeão, é porque ele foi campeão quantas vezes? 5. Esse prefixo, essa palavra penta, pente, vem de 5. No caso bíblico, esse 5, ele está falando de 50. Pentecostes é a festa que nós comemoramos 50 dias após a Páscoa. Então, nós estamos aí no contexto da ressurreição. Capítulo 24 começa narrando uma das 3 aparições de Jesus após a ressurreição. E a primeira aparição que ele narra é a aparição de Jesus ressuscitado. E uma dessas aparições é a que nós vamos trabalhar através dos discípulos de Emaús. Por que nós vamos começar por aqui? Porque a gente precisa despertar para o seguinte fato. Nós experimentamos o Espírito Santo. Nós experimentamos o Espírito Santo pela primeira vez no dia do nosso batizado. Só que o que nós, com a idade que temos, estamos fazendo com essa experiência? O que a experiência de Pentecostes está fazendo na nossa vida hoje, com a idade que nós temos? O que é a vinda, a experiência, a presença, o Pentecostes em nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? A gente vai começar a pensar isso a partir dos discípulos de Emaús. A passagem dos discípulos de Emaús, ela começa no versículo 13 do capítulo 24. Nós não vamos ler toda a passagem, mas eu quero pegar alguns versículos com vocês. Vamos pegar o 13, e eu queria convidar para que vocês leiam comigo. No versículo 13 diz assim, vamos juntos. Nesse mesmo dia, ou seja, o dia da ressurreição, 2 discípulos, vamos gente comigo, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios de Emaús. Ouviram dizer, por causa daquelas mulheres, e eles vão citar isso na passagem, que viram o Senhor e contaram para eles. Eles estavam indo embora para sua casa, para sua aldeia, decepcionados, frustrados, porque havia tantas promessas ao redor da presença, da pessoa de Jesus, e eles viram que Jesus tinha morrido, tinham colocado Jesus no sepulcro, e o sentimento inicial era um tanto quanto de decepção. Assim também, irmãos, como parece ser o sentimento que temos no nosso cotidiano. Sabe o que acontece? A gente vive a nossa vida, as nossas correrias tão grandes, todo mundo com o seu trabalho, com a sua família, com os seus afazeres, e as nossas correrias, elas são tão às vezes intensas, que a gente começa a achar que não tem esperança, que as coisas não vão melhorar, que vai ficar tudo sempre assim, é sempre corrido, é sempre cheio de afazeres, que não há um bálsamo, que não há uma solução, que há problemas que são insolúveis. A sensação que a gente tem em determinados dias da nossa vida é essa. E aí, como os discípulos de Emaús, a gente fica ali naquele papo meio decepcionado. E quando eles se encontram com o Senhor, a palavra vai dizer que eles têm o seu coração abrasado. Vamos saltar do versículo 14, que fala que, em seguida aí vai dizer o seguinte, eles estavam indo, reclamando. Nesse caminho, Jesus se aproxima deles, passagem que todos conhecemos, e Jesus pergunta para eles por que eles estão tristes. Aí eles falam, mas será que você é o único que não ouviu falar que estava acontecendo aqui? Que esse Jesus, que a gente acreditou tanto nele, né? Colocamos nossas esperanças nele, e aconteceu isso, prenderam, mataram e tal. De modo que eles foram contando tudo isso para Jesus.
falaram também para Jesus que algumas pessoas tinham até dado a notícia de que ele havia ressuscitado, mas eles estavam ainda um tanto quanto duvidosos, mas eles não tinham visto. E aí Jesus, então, ao escutar tudo isso, vai falar para eles: mas vocês são muito sem noção, sem inteligência, como que vocês tardam em acreditar nas coisas que eu falo? E aí, Jesus, versículo 27, vamos lá? Jesus, então, começando por Moisés, irmãos, por que Jesus começa por Moisés? Vocês já notaram semelhanças entre Moisés e Jesus? Sim ou não? Moisés foi um menino que ao nascer foi perseguido para ser morto. Jesus também foi um menino que ao nascer foi perseguido para ser morto. Moisés teve que ser escondido desses poderosos que queriam matar o menino. Jesus também teve que ser escondido dos poderosos que queriam. Tem um monte de coisa semelhante na história de Moisés e de Jesus. Então Jesus começa com Moisés, e ele vai percorrendo as escrituras, os profetas, o que diz o versículo 27, começando por Moisés, percorrendo os profetas, explicavam tudo o que se achava dito na escritura. E aí então, em dado momento, eles chegam à cidade, convidam Jesus, versículo 29, para fica conosco, já é tarde, já declina o dia. E Jesus então aceita o convite e fica com eles. E a gente já sabe o que acontece. Eles vão partir o pão, Jesus parte o pão, dá graças, e aí eles reconhecem que é Jesus. E aí a gente chega ao versículo que é o tema dessa primeira pregação, que é o versículo 32. Vamos ler juntos? Vamos junto comigo? 32. Diziam então um para o outro. O que eles diziam? Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras. Que versículo fantástico! Eles chegam à conclusão de que eles tiveram o coração deles abrasados, não foi porque ninguém estava gritando, não foi porque ninguém estava pulando, dando gritos e pulos e saltos. Eles tiveram o coração abrasado pelo fato de Jesus estar explicando para eles o quê? As Escrituras. A palavra de Deus, o poder que tem a Escritura Sagrada, abrasa o coração daqueles que a ela se abrem. A Escritura Sagrada, ela tem o poder de abrasar o coração. Tanto que na própria Escritura a gente aprende que a cura vem pela pregação. A fé vem pela pregação. Ou seja, o coração abrasado, ele vem pela pregação. Então, peguemos nesse ponto. Porque ouvir o Senhor abrasa o coração. Não ouvi-lo esfria o coração. Está aqui uma coisa que eu gostaria muito que vocês levassem para casa no seu coração para os próximos dias da sua vida. Ouvir o Senhor abrasa o coração. Não ouvir o Senhor esfria o coração. É por isso que aqueles que são de Deus, aqueles que querem ser de Deus, precisam cotidianamente ler a palavra, orar com a palavra, deixar a palavra falar ao seu coração. Veja que Jesus era um homem que conhecia a Escritura, conhecia os profetas. Ele começa de Moisés, passa pelos profetas para chegar a ele mesmo. E com essas aparições, essa aparição a Emaús, já é Jesus preparando com uma aparição o seu desaparecimento. Está aqui uma outra coisa que eu queria que vocês levassem no coração. Com as aparições que Jesus fez, ele está preparando os seus amigos para o seu desaparecimento. A sua aparência que até então é visível, humana, carnal, tornar-se-á apenas uma visão espiritual. E aí a gente já está caminhando para falar do Espírito Santo. E aí, irmãos, ele vai educando os discípulos a reconhecê-lo com fé, com júbilo, com alegria na Eucaristia, porque a passagem de Emaús é uma passagem extremamente eucarística, que é, através da Eucaristia, a nova maneira de se fazer presente no meio de nós até os confins da terra. Então hoje, da mesma forma como os discípulos de Emaús tiveram a oportunidade de se encontrar com Jesus ressuscitado, eu e você, como é seu nome?
Não estou escutando. Como é seu nome? O meu é Leandro. O de vocês é? Da mesma forma, nós podemos nos encontrar com Jesus ressuscitado na Eucaristia. A Eucaristia é o nosso encontro com Jesus ressuscitado. Nós podemos ter esse encontro com Jesus ressuscitado todos os dias, se quisermos? Sim. Nós podemos adorar Jesus ressuscitado todos os dias? Sim. Então, a Eucaristia é verdadeiramente Jesus se fazendo no meio de nós até os confins. Todos os lugares, todos os tempos. E aí, veja que a gente pode voltar ao que os discípulos de Emaús falam, a conclusão a que eles chegam, quando eles dizem assim: não se nos abrasava o coração quando eles nos falavam das Escrituras? E aí a gente pode dar uma chegadinha lá no versículo 33, porque o versículo 33, que é o seguinte a esse que é o tema da pregação, ele vai falar de uma atitude que é própria de todo mundo que tem o coração abrasado. Quem tem o coração esfriado, quem tem o coração cansado, quem tem o coração morno, quem tem o coração, digamos, acomodado, sabe o que ele faz? Ele fica no mesmo lugar onde ele está. Ele fica sentado no mesmo lugar, ele fica dentro da sua casa, ele fica dentro de si mesmo, ele só fica em si. Porém, quem tem o coração abrasado, quem reconhece que o seu coração está em chamas, está pegando fogo, não tem como conter aquela graça, aquela presença, vai fazer o mesmo que os discípulos de Emaús fizeram no versículo 33. O que está escrito aí no versículo 33? E eles ficaram deitados em casa. É isso que está escrito aí, gente? Ah, tá. Então eles ficaram sentados no sofá. E eles não foram mais para o grupo de oração. E eles se fecharam em si mesmos. Não é isso que está escrito aí? Será que a minha Bíblia está errada? O que está escrito aí, minha gente? 33. Levantaram-se. Mas eles ficaram pensando: eu levanto ou não levanto? Eu vou ou eu não vou? Eu sigo ou eu fico aqui? A palavra diz que eles se levantaram. Em que momento? Na mesma hora, assim que eles reconheceram que era Jesus, que Jesus estava vivo, que Jesus tinha falado com eles, que Jesus tinha estado com eles, a primeira atitude é levantar-se imediatamente. O Senhor trouxe você nesse cenáculo porque Ele quer dizer para você que a sua vida não está boa do jeito que ela está. O Senhor trouxe você aqui para dizer para você que a sua acomodação está esfriando o seu coração. E que é para você agora, a partir desse Pentecostes, se levantar na mesma hora e começar uma vida nova. Esse é o primeiro chamado do Senhor nesse Pentecostes da Arquidiocese de Maringá. Levanta-se agora da vidinha que você está vivendo. Agora! Chega de ser assim. Não, Leandro, mas eu já estou indo no grupo de oração toda semana. Ótimo, que bom que você está indo. Mas você vai de um novo jeito. Você vai se levantar de um jeito novo. Um jeito mais Pentecostes de se levantar e de ir imediatamente até onde Deus está te chamando. Quem sabe esse Pentecostes não está sendo a oportunidade de nós ouvirmos o Senhor, que Ele está nos chamando para algo a mais do que aquilo que Ele nos chamou até agora. Quem sabe? Já pararam para pensar nisso? O tanto que você tem se entregue está bom? Ou você acha que Deus ainda quer algo mais de você? O tanto que você sentiu o seu coração até agora já é o suficiente, mas o Senhor ainda tem algo a mais. Então, irmãos, todos somos chamados a viver uma forte intimidade com Jesus. Os discípulos de Emaús viveram uma forte intimidade com Jesus. Jesus caminhou com eles. Jesus comeu com eles. Jesus lhes abrasou o coração com a sua palavra, com a sua pregação. Eu acho fantástico como que a Bíblia ensina coisas para a gente nas entrelinhas, que se a gente não prestar muita atenção, a gente não observa. Nessa passagem,
A passagem não diz que o que abrasou o coração deles foi o fato de Jesus ter colocado a mão dele no coração deles. Fala isso, gente. Jesus colocou a mão no coração de Cleofas. A gente só sabe o nome de um dos dois, né? Um era Cleofas, o outro a gente não sabe o nome. A palavra diz que Jesus colocou a mão na cabeça do Cleofas? Sim ou não? Não. A palavra diz que Jesus abraçou um deles dois? Não diz. Talvez tenha abraçado, mas não foi isso que a palavra diz. A palavra diz que eles tiveram o seu coração abrasado, e o que a palavra diz que abrasou o coração é quando eles escutavam a palavra. E claro que entrando pelos ouvidos, aquela palavra vai até o coração. Na intimidade, muitas coisas são reveladas, só que todas as coisas que são reveladas se resumem na pessoa de Jesus. E todos nós, por uma obrigação pentecostal, batismal, precisamos testemunhar Jesus e tudo aquilo que ele faz. Esse é o nosso chamado. É um sinal visível da passagem do Espírito, é o renascimento dessa coragem, dessa esperança, dessa alegria. Veja, queridos irmãos, se a gente localizar num relógio temporal, nós temos a ressurreição de Jesus, nós temos as aparições de Jesus após a sua ressurreição, entre elas a aparição aos discípulos de Emaús. Depois, em seguida, nós temos Jesus ascendendo ao céu, festa que nós celebramos na igreja domingo passado, caminhando, ressurreição, aparições, ascensão, vão culminar na festa que nós estamos celebrando nesse final de semana, que é a festa de Pentecostes. Agora eu quero voltar para a pergunta. Posso voltar? Posso voltar para a pergunta? A pergunta que eu fiz para vocês no início foi: o que nós celebramos no dia de Pentecostes? Agora sim eu gostaria que algumas pessoas que quisessem pudessem responder. O que nós estamos celebrando? O que se celebra no dia de Pentecostes? Ué, gente, será que aqui na Arquidiocese de Maringá ninguém vai saber me responder isso? A vinda do Espírito Santo. Primeira resposta. Tem mais alguma outra ou essa é a única resposta? O que nós celebramos no dia de Pentecostes? Eu ouvi até agora uma resposta. A vinda do Espírito Santo. Ok. Não está dando para ouvir. Uma renovação do batismo? Foi isso? Uma renovação do batismo. Uma boa resposta também. O derramamento do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo. Início da igreja, uma boa resposta também. Mais alguma? Porque agora eu vou colocar vocês numa situação difícil. A promessa do Pai que ficaria conosco todos os dias. Queridos irmãos, quero colocá-los num desafio. O que nós comemoramos no dia de Pentecostes? A resposta que vocês deram foi: derramamento do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Ótimo. Essa resposta está boa, mas ela não está 100% correta. Falta acrescentar mais uma informação a essa resposta. Querem ver por quê? Se a gente comemorar, vamos voltar ao tempo cronológico. Ressurreição, aparição de Jesus, primeira, segunda, terceira, aparição a Emaús, ascensão, Pentecostes. Se a gente está localizando Pentecostes em Atos capítulo 2, versículo 1, o que narra Atos 2, capítulo 2, versículo 1? Vamos lá. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não é isso que é o início do capítulo 2, exatamente com essas palavras?
Se a vinda do Espírito Santo está localizada aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem agiu na vida de Moisés? Moisés veio antes, não veio? Moisés veio antes? Quem agiu na vida de Elias? Elias veio antes, não veio? A fé. Será que não foi o Espírito Santo que agiu em Moisés, gente? Será que não foi o Espírito Santo que agiu em Elias? Será que não foi o Espírito Santo que agiu em Daniel? Em Samuel? Em Isaías, em Jeremias, em Abacuque, em Sofonias? Será que não foi o Espírito Santo que agiu nesse povo? O que vocês acham? Então nós temos um problema. Porque se nós dissermos que em Pentecostes nós comemoramos a vinda do Espírito Santo, nós estamos dizendo que o Espírito Santo não tinha vindo antes. Não é isso? Se quando nos perguntarem aí, agora o povo da Arquidiocese de Maringá vai ficar afiado quando alguém perguntar para vocês o que nós comemoramos no dia de Pentecostes. Claro que talvez tem gente aí que já saiba, só não quis responder. Mas alguns talvez não soubessem. A melhor resposta não é a vinda do Espírito Santo. Porque se a gente responder isso, alguém pode nos contra-argumentar e perguntar: ora, se a gente comemora a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, quem foi que agiu antes de Pentecostes? Quem agiu em Moisés? Quem agiu em Elias? Quem agiu em Isaías? Quem? Foi o Espírito Santo também. A resposta é que foi ele. Então, como explicar o que aconteceu em Pentecostes? Por que o Espírito Santo agiu em Moisés, mas ainda não tinha sido derramado? Por que o Espírito Santo agiu em Eliseu, em Elias, em Sansão, e ainda não tinha sido derramado o Espírito Santo? Como assim? Como entender isso? Não é um problema, gente? Não é um problema de entendimento? Sim ou não? Sim. Se pensar na cronologia do tempo, sim. Mas hoje, se Deus quiser, a gente vai entender isso de uma vez por todas, a partir dos discípulos de Emaús. Irmãos, em Pentecostes, nós comemoramos sim a vinda do Espírito Santo. Acho que todos vocês sabem que Pentecostes é uma festa que já existia. Pentecostes é uma festa de colheitas, comemoração, celebração de colheitas. Mas havia uma promessa de Deus de que Ele derramaria sobre nós o Espírito Santo. Havia uma promessa de Jesus, Ele mesmo prometeu, em Atos capítulo 1, versículo 8. No dia da sua ascensão, nós lemos essa passagem na liturgia de domingo passado. Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas. Como resolver o nosso entendimento desse problema? Eu vou tentar ajudar a gente a entender isso melhor. Eu convidei 4 irmãos para me ajudar. Por favor, venham aqui os 4. Para a gente entender bem o que acontece, para a gente entender de fato o que aconteceu no dia de Pentecostes. Convidei aqui 4 irmãos, pode ficar os 4 de frente aqui para o povo. Cada um deles vai representar um elemento, para a gente entender isso bem. Esse meu irmão aqui, como é que é seu nome, irmão? João. O João vai representar o Espírito Santo. Faz cara do Espírito Santo aí, João. Gostaram, gente? Convenceu vocês? Sim? Então, o João vai representar a pessoa, a figura do Espírito Santo. Vou colocar o João aqui perto dessa menorá, que é esse castiçal com 7 velas, que simboliza os 7 dons do Espírito Santo, né? O nome desse candelabro aqui é menorá. Ele representa, né, os 7 dons do Espírito Santo na igreja. As velas estão acesas, não sei se está dando para vocês verem, mas vou colocar o João aqui perto, porque ele é o Espírito Santo representado ali. O meu irmão, Freitas, vai representar todos nós, os seres humanos, as pessoas. O Freitas vai representar a mim e a todos vocês. Faz cara aí de todos nós, de humanidade.
Se sentem bem representados no Freitas, gente? Sim? Alguém não quer que seja o Freitas? Freitas está representando a todos nós, vai ficar aqui desse lado. Bem pertinho de Jesus, que Jesus sabe o quanto que nós precisamos dele, não é verdade? Sem ele o negócio fica ruim. Então o Freitas vai representar a humanidade, vai representar a todos nós, os seres humanos que somos. Os meus irmãos, Gabriel, Cordioli, nome difícil, né, gente? Cordioli, é sobrenome? Tá bom. O Cordioli e o Gabriel vão representar o nosso problema. Faz cara de nosso problema. Irmãos, qual é o nosso problema? Para a gente entender o que é Pentecostes. O nosso problema é o seguinte. Como que é o nome desse? Esse aqui está representando quem? Ih, gente, que fraqueza aí, está representando quem? O Espírito Santo. Nome da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é composto por dois nomes. Espírito e Santo. Então ele tem dois nomes, Espírito e Santo. São os dois nomes que os opostos são os nossos problemas. Problemas para que o Espírito Santo de fato viesse habitar em nós. Porque, irmãos, entendamos uma coisa. Nós falamos que o Espírito Santo ele é derramado sobre nós em Pentecostes. Isso está quase certo. A gente vai entender isso um pouco mais ampliado. Mas quem agia em Moisés? O Espírito Santo. Quem agia em Elias? O Espírito Santo. Só que tem uma diferença. O Espírito Santo se manifestava em Elias, em Moisés, em Isaías. Se manifestava, mas ele não habitava. Existe uma diferença entre se manifestar do Espírito Santo e habitar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vinha até alguém que Deus mandou ele vir. Por exemplo, Deus mandou o Espírito vir a Moisés e agir na vida de Moisés. Manifestar-se em Moisés, que é diferente de habitar. Deus mandou vir para Elias, para se manifestar em Elias, mas não para ainda habitar. Qual que era o problema de o Espírito Santo, já desde o Antigo Testamento, já habitar aqui? O problema é que, para que o Espírito Santo viesse e habitasse aqui, Jesus tinha que ser glorificado. E quando ainda do tempo de Moisés, do tempo de Elias, Jesus não tinha ainda sido glorificado, ele nem tinha vindo ainda. Amém? Jesus já tinha vindo, gente? Não. Então, Deus enviava o Espírito Santo até alguém que ele mandava para se manifestar naquela pessoa, mas ainda não era para habitar. Por que o Espírito Santo não habitava? Porque Jesus não tinha sido glorificado. E porque nós, os habitantes, você é habitante do Espírito Santo? Você é a casa do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo? Sim ou não? Quem está em dúvida, leia 1 Coríntios 3,16. Não sabias que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Nós somos habitação do Espírito Santo. Nós somos casa do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo morar em nós, nós tínhamos que resolver dois grandes obstáculos do ser humano. Então vamos voltar para o nome. Como que é o nome dessa pessoa da Trindade Santa de Deus? Espírito Santo. Irmãos, qual é o contrário de espírito? Contrário no entendimento. O contrário do espírito é carne. E santo, contrário de santo, pecador. Está aqui duas coisas que nós somos especialistas, nós os seres humanos. Somos carne e somos pecadores. Olha que coisa linda que a gente está pensando, hein?
Isso aqui o que eu estou trazendo para vocês, gente, é uma teologia bem aprofundada, só que com elementos mais simples, um entendimento visual mais fácil. Somos carne e somos pecadores. Ele é espírito e é santo, ok? Então, os nossos dois problemas, que é o Gabriel e o Cordioli, os nossos dois problemas, o Gabriel vai representar o nosso primeiro problema, ele vai ser um muro, um obstáculo, e é um muro bem, né? Bem alto esse muro, que é o muro da nossa carne, da nossa humanidade carnal, o ser humano físico, do nosso ser humano material. Era o primeiro obstáculo para que o Espírito, sem que ainda Jesus fosse glorificado, habitasse em nós. E o nosso segundo muro, nosso segundo problema é o nosso pecado. Faz cara de pecado aí, Cordioli. Tá ruim essa cara, hein? Vamos lá. Então, nós temos um grande obstáculo. Junta bem aí, vocês dois são um muro, um obstáculo. E nós, os seres humanos, chorando, gemendo num vale de lágrimas, precisando, dependentes de sermos também santos, de ansiar por essa força do alto, por esse poder do alto, nós, seres humanos, sempre quisemos o Espírito Santo. A gente sempre quis ser habitado pelo Espírito Santo. Imagina o povo do Antigo Testamento, né? O ser humano sempre quis o Espírito Santo. O ser humano sempre desejou ardentemente o Espírito Santo. Desde, antes de Jesus vir, antes de Jesus ser glorificado, nós, os seres humanos, Queríamos ser habitação do Espírito Santo, queríamos ser morada do Espírito Santo, mas por mais que nós tentássemos, nós não conseguimos. Por que a gente não consegue? Porque nós somos carne e porque nós somos pecadores. E o Espírito Santo, certamente, como Deus, como o amor do Pai derramado, sempre querendo se dar a nós. Mas é como se Deus olhasse e falasse assim: vocês precisam de uma força, vocês vão precisar de uma ajuda. Sozinhos, vocês, seres humanos, não vão conseguir ser essa morada do Espírito que vocês desejam. Se vocês continuarem carne somente e pecadores somente, o Espírito Santo não poderá habitar em vocês. Eu posso, no máximo, enviar para um homem especial a quem eu enviei para habitar, para fazer morada, não para fazer morada ainda, mas para se manifestar, para uma missão, para alguma coisa, mas ainda não para habitar. Porque primeiro eu preciso resolver, isso Deus falando, né? Primeiro eu preciso resolver uma questão. Vocês são carne e vocês são pecadores. E aí Deus, o nosso Pai, puramente amor por nós. Deus é muito fraquinho ainda. Deus é o Pai do céu, é amor. Ele é só amor. Ele não sabe ser outra coisa, gente. O nosso Pai do céu, ele é o puro, mais puro amor. Ele não tem como ser outra coisa. Ele é o que ama o ser humano, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Tem uma música que diz: Deus só não é capaz de deixar de te amar. É o que Deus sabe fazer, é amar. E por amor, Deus falou assim, olhou para a nossa humanidade, ferida pelo pecado, ferida pela carne, claro, ferida pela carne no sentido do pecado também. Deus olhou para nós e Deus teve piedade e bondade de nós. E Deus falou assim: eu quero que toda a humanidade seja cheia do Espírito Santo. Eu quero que toda a humanidade seja morada, habitação do Espírito Santo. Então eu vou ter que resolver esse problema. E só tem um jeito de resolver esse problema. Só tem uma pessoa capaz de resolver isso. Só um. Como é que é o nome dele? Como que é o nome dele? Jesus. E aí Deus, então, vou sair de cena, mas já volto. Deus, então, foi derrubar o primeiro muro. O primeiro muro é o muro de quê, gente? Tá muito baixinho, muito fraco. O primeiro muro é o muro da carne.
Deus arrumou um jeitinho de resolver o problema da carne. João capítulo 1, e o verbo se fez carne, como dizem vocês, carne, e habitou entre nós. Deus se encarnou, ou seja, fez-se carne para nos salvar. Que coisa mais linda isso. E aí Deus se fazendo carne, se encarnando no seio da Santíssima Virgem Maria, fazendo-se homem como nós, com a sua encarnação, com o seu nascimento, Deus derruba o primeiro obstáculo. Deus derruba o primeiro muro. Foi assim que Deus derrubou o primeiro muro, o primeiro obstáculo. Encarnando-se, sendo um de nós. E o ser humano, então, com o nascimento de Jesus, já começou a se animar. Oba, agora eu acho que já dá. Eu acho que é possível sonhar com uma vida cheia do Espírito Santo. É possível sonhar. Mas ainda o ser humano encontrava um grande outro obstáculo. Que era qual, gente? O nascimento de Jesus derrubou um muro, mas ainda tinha outro. Tinha ainda um outro grande obstáculo. E o ser humano, então, muito confiante com a vinda de Jesus, a sua adoração pelos reis magos, a sua adoração pelos pastores, a sua infância, a sua vida pública, o seu nascimento, a sua pregação, os milagres que ele fez, o ser humano começou, oba, nós estamos achando que vai ter jeito, nós estamos achando que vai dar, que vai ser bom, que vai acontecer, temos esperança. Só que ainda havia um obstáculo. Vou sair de cena de novo, tá? Já volto. Jesus nascendo, precisou ainda tomar uma outra atitude para libertar a gente de vez do outro muro que nós tínhamos. Como é o nome do outro muro, gente? Como é o nome do outro muro? Quando Jesus nasceu, ele se encarnou, se fez carne e habitou no meio de nós. Vocês sabiam que coisa mais linda? Esse Evangelho de São João, capítulo 1, quando ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tem uma tradução da Bíblia que, ao invés de usar a palavra habitou, ele usa a palavra e armou a sua tenda no meio de nós. Olha que coisa linda. Ele veio morar mesmo por aqui. Então, para derrubar o muro do pecado, Jesus precisou ainda fazer uma outra coisa, além de ter nascido. Ele precisou ir para onde? Oi, gente, vocês estão aí? Ele precisou ir para onde? Para a cruz. E a cruz de Jesus, a sua morte, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição, derrubou o outro muro que nós tínhamos, que era o muro do pecado. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Ficou uma chaga viva. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou sobre si o nosso pecado e nos salvou. Amém? Então Jesus foi o grande responsável para limpar todos os obstáculos que havia, para que nós pudéssemos então, chegando o dia de Pentecostes, estarmos reunidos no mesmo lugar. Espera aí. Calma. Com a derrubada desses muros, com a glorificação de Jesus na cruz e na ressurreição, antes do Espírito Santo vir para habitar aqui, era preciso que Jesus fosse glorificado. E como foi a glorificação de Jesus? Com a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. Jesus agora é glorioso no céu. Então agora Jesus foi glorificado. João capítulo 7, João capítulo 7 diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba, que do seu interior manarão rios de água viva. Ou seja, é uma alusão perfeita à sua glorificação. E aí, irmãos, agora vai acontecer uma coisa fantástica. Vocês vão acompanhar?
Estão na expectativa? Sim? Sim ou não? Se vocês entenderem de todo o coração de vocês o que é Pentecostes com essa cena que vocês vão assistir, vocês vão gritar, vocês vão aplaudir, vocês vão ficar em pé. Se não entender, fica sentado, em silêncio, por favor. Tá bom? Combinado? Quem não entendi, Leandro, nada que você explicou, permaneça sentado e fique em silêncio. Agora, se você entendeu, se caiu no seu coração, se caiu no seu íntimo, se o seu coração se abrasou com o que você vai ver acontecer, e aqui está a resposta. O que nós celebramos no dia de Pentecostes? Sim, nós celebramos a vinda do Espírito Santo. Porém, com a glorificação de Jesus, agora o Espírito Santo não está vindo mais só para uma pessoa específica para se manifestar nela. Agora, o Espírito Santo não está vindo mais só para se manifestar, para cumprir uma missão. Agora o Espírito Santo não está vindo só para cumprir ali uma tarefa, se manifestar na vida de alguém e fazer alguma coisa. Mas em Pentecostes, e aqui está a mais bela resposta, o que nós celebramos em Pentecostes? Nós celebramos em Pentecostes o Espírito Santo que vem para habitar, que vem para todas as pessoas sem distinção, que vem não só para ficar por um período, mas que vem para morar, para habitar, para fazer da gente casa, fazer da gente morada. Foi isso que Jesus fez. Os obstáculos acabaram, eles não existem mais, e agora nós vamos criar aquela expectativa. O que será que vai acontecer? O que é Pentecostes? Perguntem para vocês mesmos, o que é Pentecostes? Pergunta para você mesmo, o que é Pentecostes? Santa Maria, Mãe de Deus. O que é Pentecostes? Afasta um pouquinho para lá. Pega como a gente fala na minha terra, eu sou o menino da roça, né? Lá na minha terra, na roça, a gente fala galei. Pega um galei, você pega um galei daí, fica mais para trás, Espírito Santo. Pega um galei também aí, galei. Sabe o que é galei, gente? Galei é quando a gente chega um pouquinho para trás, para a gente conseguir ir mais rápido, fazer alguma coisa, tá? Então, o que é Pentecostes? Pentecostes é isso. Esse é você, lembra disso, tá? Esse aqui, ó, do Freitas, é você, sou eu, somos nós. Amados irmãos, Pentecostes é o Espírito Santo. Fica de pé. Pentecostes é o Espírito Santo para todos. Para quem é santo, para quem é pecador, para quem é bonzinho, para quem é feio, para quem é bonito, para quem é gordo, para quem é magro. O Espírito Santo é para todos. Todos os que forem batizados, todos que forem levados às águas do batismo, são morada do Espírito Santo. Quem aqui é batizado? Levanta a mão. Você é a casa, a morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo agora, ele não veio mais só para ficar por um pequeno período na sua vida. O Espírito Santo agora veio para ficar para sempre. Repete comigo, para sempre. Para mim e para sempre. Para mim, Leandro. Para mim, Leandro. Para mim, Leandro. E para sempre. Sem me largar. Sem me abandonar. Eu sou casa morada do Espírito Santo. Eu sou habitação do Espírito Santo. Olhem para mim, amados irmãos. A gente pode ser uma casinha velhinha, frágilzinha de madeira, de bambu, de barro. Pode ser uma casinha muito simples. Mas se o Espírito Santo mora nela, essa casinha simples vira um castelo. Pode ser a casinha mais simples do mundo. Traduzindo, você pode ser a pessoa mais simples do mundo, mas se o Espírito mora em você, você é um grande templo, você é um grande castelo, e isso de verdade é Pentecostes.
Isso de verdade é ter coração abrasado. Os discípulos de Emaús tiveram seu coração abrasado porque Jesus falava sobre as Escrituras para eles. Imaginem aqueles que o próprio Espírito Santo mora dentro deles. Tem que ter um coração muito mais abrasado do que os discípulos de Emaús, sim ou não? O abrasar deles, o abrasamento deles era simplesmente porque ouviram a pregação da palavra. O nosso abrasar é porque o Espírito Santo está aqui dentro. Não tem como mais ser do mesmo jeito. Não tem como mais ser a mesma pessoa. A nossa imagem diária é essa aqui. Olhem para esses dois irmãos. Essa é a sua imagem diária. Você e o Espírito Santo. O Espírito Santo e você. Ele é por você, nas suas dificuldades, nas suas enfermidades, nas suas dúvidas, nas suas solidões. Ele é com você. Ele está em você. E isso é Pentecostes. Pentecostes é Espírito Santo para sempre. Para sempre. Para todo mundo e para sempre. Eu queria convidar você agora a abrir assim os seus braços bem largamente. Como morada, como casa do Espírito Santo. E se reconhecer essa casa, essa morada agora. Entender a sua importância. Entender o que é Pentecostes, a começar pela ressurreição até o dia de hoje. E você vai se entregando mais uma vez para o Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, eu sou sua morada. Espírito Santo, eu sou sua casa. Vai se entregando, vai com as suas palavras. Vai dizendo para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu sou sua morada. Espírito Santo, eu sou sua casa. Espírito Santo, se tu estás em mim, eu sou um templo, um castelo. Sou um castelo, sou um templo. Eu não sou qualquer coisa. Eu não sou qualquer morada. Eu não sou qualquer um. Vai, meu irmão, com as suas palavras. Vai. Reconheça. Reconheça o que é Pentecostes nessa tarde de sábado. Entenda de uma vez por todas que não há mais obstáculo para que você seja um homem cheio do Espírito Santo. A não ser que eu e você queiramos, escolhamos o pecado. A não ser que eu e você escolhamos uma vida na carne. Mesmo depois de Jesus ter solucionado isso. Coloque-se agora na presença do Espírito Santo e se entrega para Ele. Fala: Espírito Santo, eu sou teu. Espírito Santo, eu sou tua morada, sua casa. Os que estavam lá reunidos, teve um determinado momento que também faltou luz, faltou energia. E na hora o Senhor deu uma profecia. E a profecia dizia assim: vocês já não têm mais a força do alto. Peçam e eu vos dar de novo. Sabe, amados irmãos, eu não acredito em coincidências. Eu aprendi com meu querido Monsenhor Jonas que nada é coincidência, tudo é providência. Tenho certeza absoluta que ter faltado energia exatamente agora foi uma providência do Senhor para dizer para nós assim: a energia de vocês sou eu. A energia de vocês, a força de vocês sou eu, o Espírito Santo. Sem mim vocês não podem nada. Sem mim vocês não são nada. Então dá a mão para esse irmão que está aí do seu lado, para ele sentir junto com você que é preciso que a gente esteja assim, para ser cheio do Espírito Santo.
vai desejando: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu desejo ser cheio do Espírito Santo. Por isso cantemos: ó, enche-me, Espírito Santo. Ó, enche-me. Canta forte. Queridos irmãos, os discípulos de Emaús foram aqueles que tiveram o coração abrasado, porque estiveram com Jesus ressuscitado. A Arquidiocese de Maringá vai ter muitos homens e mulheres cheios da força do alto, porque tiveram o seu coração abrasado pelo derramamento do Espírito Santo. Porque no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu e encheu